Isso aqui é uma lata de lubrificação. Basicamente é um recipiente, pode ser lata, mas pode ser PET, plástico, qualquer outro recipiente também, com um rolo de tecido embebido em óleo lubrificante. Eu uso isso aqui em duas situações aqui na oficina. A primeira delas é para fazer manutenção de ferramentas, evitando o aparecimento de oxidação, de ferrugem. E a segunda é como facilitador de uso de algumas ferramentas específicas. Agora eu vou te mostrar então na prática a utilização e depois passo a passo como você pode fazer a sua também. Eu vou começar mostrando aqui como eu faço a manutenção preventiva contra a oxidação nas minhas ferramentas. Tem algumas ferramentas de aço, principalmente, que são mais propensas a acumular ferrugem, a criar pontos de oxidação. Esse esquadro aqui, por exemplo, serrotes, acontece isso com muita facilidade, plainas, alicates, chaves, então essas ferramentas são propensas a oxidar com o passar do tempo. Fazendo essa manutenção preventiva, você evita ou pelo menos retarda bastante o surgimento dessa oxidação. Então o que eu faço aqui? De tempos em tempos, uma vez a cada semana ou a cada 2 semanas, eu faço uma manutenção em todas as minhas ferramentas que têm essa propensão a acúmulo de oxidação. Então esse alicate, por exemplo, é um alicate que desde novo, desde comprado, eu fui fazendo essa manutenção preventiva uma vez por semana ou a cada 2 semanas. E você pode ver que o estado dele está muito melhor do que esse outro aqui que não recebia esse tipo de manutenção. Então aqui eu não tinha o costume de fazer essa manutenção e aqui já fazia parte do meu hábito na oficina. Então você pode ver a diferença entre as duas ferramentas. Esse aqui é bem mais velho sim, mas esse aqui já está pelo menos meio ano aqui na oficina e não tem marca nenhuma ainda. Uma marquinha pequena aqui. Mas a durabilidade da ferramenta, principalmente a estética dela, vai ser mantida por muito mais tempo. E como que funciona essa manutenção? É muito simples. Na verdade, essa lata aqui ela serve para você aplicar uma pequena película, uma fina película de óleo protetivo nessa ferramenta. Então tudo que você precisa fazer depois que a sua latinha está pronta para uso é passar aqui na ferramenta. E você vai ver que ele cria uma película muito fina de óleo que vai fazer a proteção dessa ferramenta contra a oxidação. Mas é uma película muito fina mesmo, às vezes você nem percebe que foi aplicado. Não é aquele óleo que fica escorrendo, que fica melecando, que fica todo grudento depois que você aplica na sua ferramenta. É uma camada muito fina que realmente serve só para fazer a proteção da ferramenta. Então no alicate, no esquadro, por exemplo, esse aqui é um esquadro de aço que tem a propensão a ficar bastante oxidado, então eu passo de tempos em tempos. Em serrotes eu passo bastante também, quando termino o uso, principalmente eu costumo trabalhar mais no final de semana aqui na oficina, então na segunda de noite eu costumo vir aqui e fazer essa manutenção nas ferramentas, quando dá um tempinho eu sempre venho aqui fazer. Plainas a mesma coisa, terminou de usar, passa aqui do lado, passa embaixo aqui nas laterais. Quando eu tiro a lâmina para afiar, eu faço a aplicação na lâmina também. Essa aqui é uma lâmina que eu não tinha o hábito de fazer isso, você pode ver que tem vários pontos de oxidação, de ferrugem. Já nas ferramentas que eu tinha esse hábito de fazer essa manutenção, essa oxidação ela praticamente não existe. Ó, essa aqui é uma que toda vez que eu tiro para afiar, eu faço a aplicação aqui por baixo do contraferro, aqui, todas as partes da lâmina e depois eu remonto ela na plana. Então você pode ver que já não tem marcas de oxidação como as ferramentas onde eu não tinha esse hábito de fazer. No serrote, por exemplo, ó, esse serrote aqui é um serrote que nunca recebeu esse tipo de manutenção. E olha só quanta ferrugem que ele tem acumulado aqui na lâmina dele. E ele estava bonitinho como esse outro aqui, quando era novo, quando era recém-feito esse aqui no caso. Mas olha só, por não fazer a manutenção, olha a diferença entre ambos. Não é a receita para você terminar com a ferrugem de todas as ferramentas, porém, como eu falei, você retarda muito ou evita pelo menos uma grande parcela do aparecimento dessa ferrugem nas suas ferramentas. E isso você pode aplicar em chaves também, martelo, formão, tudo aquilo que tiver propenso a oxidar, você pode fazer a aplicação usando uma lata de lubrificação como essa. Só para você ter uma noção visualmente de como a película de óleo aplicada é fininha, é realmente uma película só para fazer a proteção da ferramenta, eu vou mostrar nessa chave aqui que ela é fosfatizada, então você vai poder ter uma noção, você vai poder ver a película de óleo aqui nessa superfície já que ela é escura. Eu não vou usar essa lata aqui porque essa eu acabei de fazer, faz poucas horas que eu fiz ela, então ainda não impregnou completamente o óleo no tecido. O ideal é você fazer a lata num dia e usar só no outro. Eu tenho essa outra aqui que já está feita há mais tempo, então essa aqui eu já estava utilizando tinha algum tempo, e é com essa que eu vou fazer a aplicação para você ter uma noção da película de óleo de lubrificante aplicada. Então olha só, eu vou passar aqui na ferramenta e você pode ver que é uma película muito fininha. Isso porque aqui eu pressionei bastante contra a chave. Se eu passar mais de leve,
Olha só. É uma película muito fina. Você pode pegar a ferramenta aqui e usar depois, a sua mão não vai ficar melecada de óleo, não vai ficar escorrendo. Então é uma película muito específica para a proteção da ferramenta. Você pode esfregar na ferramenta depois que você aplicou, a sua mão até fica um pouquinho oleosa, sim, porque existe o lubrificante, mas não é um negócio exagerado, não é um negócio que vai ficar escorrendo, que vai ficar atrapalhando, digamos assim, no seu trabalho. Então, para fazer proteção de ferramenta, não tem coisa melhor do que uma latinha como essa com tecido para lubrificação. Agora, outra situação de uso dessa lata de lubrificação é quando você faz o uso de plaina manual ou de serrote. Então, às vezes, começa a criar atrito, começa a ficar difícil a utilização quando você está fazendo o corte de uma madeira ou quando você está aplanando uma madeira com plaina manual. Então, no meio da sua operação de corte, você vem aqui e dá uma passada de cada lado no serrote e continua cortando. Isso vai lubrificar, vai reduzir o atrito do serrote com a madeira e você vai conseguir cortar a madeira com muito mais facilidade. Em peças pequenas isso não é percebido, mas quando você vai cortar uma peça de espessura maior ou quando você está abrindo no comprimento, que o serrote entra todo dentro da madeira e começa a prender, começa a agarrar na madeira, isso aqui é essencial para que você consiga ter um bom desempenho de corte usando os serrotes. Com a plaina é a mesma coisa. Quando você está usando a plaina, você vai vir aqui e vai passar sempre de trás para frente na plaina, você vai reduzir o atrito com a madeira e você vai conseguir aplainar suas peças com muito mais facilidade. Então quando você sente que a plaina começa a ficar pesada, começa a ficar difícil de usar, você vem aqui, deixa ela do lado quando você está usando e você pode passar a plaina direto aqui em cima, sempre de trás para frente para não cortar o tecido aqui, para o tecido não ir contra a lâmina. Mas essa é a outra utilização, é outra aplicação dessa lata de lubrificação. Então está fazendo aplanamento de madeira, de vez em quando vem aqui e dá uma passada do solado da plaina para que ela deslize melhor sobre a madeira. E você pode ficar tranquilo que essa película de óleo aplicada no solado da plaina, no serrote, não vai manchar a madeira que você está cortando. É uma película muito fina, você já viu isso. Então ela serve basicamente para facilitar o uso da ferramenta. Não vai estragar a madeira, não vai manchar, não vai estragar a peça que você está cortando ou aplanando e você pode ficar tranquilo em relação a isso. Bom, basicamente é para isso que eu uso a lata de lubrificação. E desde que eu comecei a utilizar, eu tenho tido resultados muito satisfatórios na questão de manutenção preventiva das ferramentas e principalmente na utilização da plaina manual. O serrote eu não costumo cortar peças muito espessas, nem muito no comprimento com serrote, mas às vezes que eu precisei ajudou também. Então, tanto na prevenção quanto na facilitação do uso da plaina e do serrote, é muito interessante você ter uma latinha como essa daqui. Eu acho que você viu que não tem muito segredo para fazer, mas de qualquer forma eu vou te mostrar o passo a passo de como eu fiz a minha, para que você também consiga replicar isso aí na sua oficina. O material que você precisa para fazer então essa latinha é uma lata propriamente dita. Eu estou usando aqui uma lata dessas que vem milho e ervilha, pode ser uma PET dessas de 500 ml de água também, vai funcionar do mesmo jeito, e um pedaço de tecido velho, eu estou usando aqui uma camiseta. Além disso você vai precisar de algum óleo lubrificante, que no caso aqui eu usei óleo de motor de carro mesmo. Eu optei por cortar a gola da camiseta fora, para que não ficasse aquela costura muito grossa ali, talvez atrapalhasse na hora de encaixar esse tecido, ou ele ficasse ali na parte de cima ainda da minha lata e atrapalhasse o uso posteriormente. Depois, tudo que eu fiz foi dobrar esse tecido com uma largura um pouquinho maior do que a altura da lata do recipiente que você vai usar. Então precisa encaixar todo ele dentro, ele tem que ir até o fundo do recipiente, mas tem que ficar aí 1,5 centímetro e pouco para fora, 1,5 centímetro, 2 para fora dessa lata depois, para você poder fazer a utilização dela. Depois que eu encaixei o tecido na lata, eu cortei a parte superior dele, deixando todas as fibras do tecido aparente, tá? Para não ficar aquela parte dobrada que ia prejudicar um pouco na absorção do óleo e também na utilização. Então eu cortei com um estilete para deixar toda a parte do tecido aparente como se fosse uma roda de pano, digamos assim. E o último passo é embeber isso aqui com óleo lubrificante. Eu fiz um furo central aqui usando uma chave Phillips e nesse furo central eu comecei a despejar óleo. Isso aqui é óleo de motor de carro mesmo, pode ser qualquer óleo lubrificante, óleo de caixa, óleo de hidráulico, óleo Singer,
tanto faz, qualquer óleo lubrificante vai servir. Então você começa a despejar óleo, vai ir bastante, tá? Aqui foi uns 150 ml, eu acho, para essa lata. Então você vai despejando óleo, espera o tecido absorver e vai colocando mais, espera absorver, coloca mais, espera absorver. Existem outras formas de você fazer isso, de você agilizar esse processo aí. Você pode, por exemplo, pegar um funilzinho de ponta bem fininha e colocar nesse orifício que você fez com a chave, encher ele de óleo e deixar ir penetrando. Ou colocar óleo em um pote, em uma bandejinha, e colocar a lata de cabeça para baixo dentro e deixar ir absorvendo óleo por capilaridade. Então tem várias formas distintas de você chegar no mesmo resultado. Mas o que importa é que você precisa embeber completamente esse tecido com óleo e deixar essa lata descansar de um dia para o outro, para que esse óleo, por capilaridade, vá caminhando, digamos assim, por toda a parte dessa roda de tecido que você colocou aqui, desse rolo de tecido. No começo é normal você ter que repor um pouquinho de óleo, às vezes você vai usar e você percebe que praticamente não está saindo óleo quando você passa na ferramenta, então você precisa colocar um pouquinho mais. Eu sempre coloco no final do dia, depois que eu usei, por exemplo, eu coloco um pouquinho mais e deixo lá para usar na outra semana de novo. Então no começo é normal você ter que fazer isso, só que depois de um tempo esse tecido vai estar saturado e você não precisa mais ficar colocando óleo. Isso aqui vai durar um ano inteiro você utilizando e você não precisa colocar mais uma gota de óleo. Só que no começo vai bastante sim, até que todo o tecido esteja embebido no lubrificante. Bom, esse foi o meu vídeo de hoje, espero que você tenha gostado da dica e acima de tudo eu espero que você replique isso para você também ter um cuidado maior com as suas ferramentas. Deixa aqui nos comentários se você já conhecia isso aqui, se você já utilizava, se você já sabia que existia essa possibilidade ou não. E conta também o que você achou da dica. Lembrando que sempre tem links importantes aqui na descrição do vídeo, então se você quiser pode dar uma conferida. No mais, muito obrigado a você que acompanhou o vídeo e eu te vejo numa próxima oportunidade.